Uma boa noite a todos os meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu faço esse vídeo, aqui quem está falando é o pastor Ednei, pela minha fé. Irmãos, hoje eu estou meditando sempre na Bíblia Sagrada, não tem outro livro, é a Bíblia Sagrada. No Evangelho de 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, Novo Testamento, capítulo 5, versículo 9. Como eu sempre digo, não tem como ler tudo, porque é muito extenso a leitura. Mas eu peço aos irmãos que quiserem, pegue a tua Bíblia em casa, só serve a Bíblia Sagrada. Se o irmão tiver outro tipo de Bíblia, dá para alguém, vende e compra uma Bíblia Sagrada, tá bom? Lê todo o contexto, porque do início do capítulo 5, falando sobre o casamento, como o marido tem que lidar com a tua esposa, como a esposa com o teu marido, como as mulheres casadas têm que se viver com o teu esposo, os homens casados, como as mulheres solteiras têm que fazer, como as virgens tem que fazer, enfim, instrução para quem quer viver o mais decente possível diante de Deus. Para quem não quer viver de uma maneira decente diante de Deus, aí não adianta nem ler, porque não quer. Mas quem quer andar de acordo com essa palavra, tá aí a dica. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Todo mundo fala que quer ir para o céu. Qualquer pessoa que você perguntar, seja ela quem seja ela quem for, você fala assim: você quer ir para o céu? Claro, eu vou para o céu. Todo mundo fala que vai para o céu. Independente de quem seja, independente do que a pessoa faça, todo mundo abre a boca e fala que vai para o céu quando morrer. Correto? Só que Jesus fala completamente diferente. A Bíblia, ela está escrito totalmente diferente do que as pessoas pensam, e eu também pensava. E para o céu iremos sim, com toda certeza, mas devemos pagar um preço, e esse preço é a conversão total, o abandono total das coisas que não são pertencentes ao Senhor Jesus. Enquanto não houver conversão total e abandono total, não adianta, não tem salvação. Sem conversão, sem aceitação do Evangelho e sem largar tudo que não é de Deus, não adianta. Não é eu que estou falando. A Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que está escrito para nos ensinar como devemos viver aqui em santificação para Deus, para pela misericórdia dele alcançarmos a salvação. Não é vivendo de qualquer maneira, fazendo o que quiser, e depois que morrer vai para o céu igual o santinho. Nada disso. Eu vou ler só uma parte e depois os irmãos leem, os que quiserem, toda a passagem e vocês vão ver. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1 até o versículo 9. Versículo 9 está dizendo assim: não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Então, já está começando pelos injustos. Quem vive na prática da injustiça não vai entrar no reino de Deus. Agora, tem a oportunidade de abandonar a injustiça e passar a andar na justiça. Justiça é diferente de vingança. Quando você se vinga de alguma coisa que a pessoa fez ou cometeu, não é justiça, é vingança. Quando você vive de uma maneira injusta e se converte e passa a procurar andar justamente, aí você passa a ser uma pessoa de Deus.
Vou continuar para vocês entenderem bem. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis. Já estou no versículo 10. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os cachaceiros, nem os maldizentes, nem os roubadores de homem herdarão o reino de Deus. Então, aqui a Bíblia classifica alguns que vivem dessa forma, que tem outras coisas mais dizendo na Bíblia. Tem várias outras coisas. Não vão herdar o reino de Deus. Infelizmente, quem vive dessa maneira, quem vive dessa forma e tem a mente pensando que vai ser salvo, não vai ser salvo. Quando morrer, quem vai levar ele ou ela é Satanás, para a profundeza dos infernos. É o que a Bíblia está dizendo. E quem quiser comprovar, né, abre a Bíblia em casa e confira. Foi Jesus que deixou escrito. Mas para esses tipos de pessoas que cometem essas coisas, ou que cometem também outros tipos de coisa, conforme eu vivia na prostituição, na bebedeira, etc, etc, etc. Hoje, graças a Deus, pela misericórdia dele, que eu não sou nada, eu não sou ninguém, não sou melhor do que ninguém, eu não sou gostosão, nada disso. Mas ele, pela misericórdia dele, abriu a minha mente, a minha visão espiritual e me libertou. Por isso que eu estou passando para aqueles que quiserem ver esse vídeo. Infelizmente, não é todos que querem entrar no reino de Deus. Não vão ser todos que vão ser salvos. E esses tipos de pessoas, infelizmente, existe principalmente dentro da casa de Deus. Porque Jesus falou que no final dos tempos, os falsos profetas se multiplicariam. Essas pessoas, infelizmente, estão dentro da casa de Deus, dentro das igrejas, no mundo inteiro, andando dessa forma, pensando que vai ser salvo pelo simples fato de estar dentro da igreja. Mas dentro dela continua a mesma ou a pior pessoa do que era antes. Mas ainda tem tempo. Ainda tem a oportunidade. Aquele ou aquela que se converter, aleluia, glória a Deus, e abandonar esses tipos de prática, ou qualquer uma outra que a tua consciência acusar que não é de Deus, e se você quiser aceitar Jesus Cristo como o único, eu disse, o único e suficiente Salvador da tua alma, quando você morrer, enquanto você viver, ainda dá tempo. A qualquer momento você vai morrer. A qualquer momento eu também vou morrer. A qualquer momento todos nós vamos morrer. Não tenha dúvida. Mas a diferença é depois. Você acreditando ou você não acreditando, a realidade é essa. O Evangelho não tem brincadeira. Jesus não é brincadeira. Ou você se converte, ou você não se converte. Ou você se limpa para alcançar a salvação, ou você vive na sujeira para ir para o inferno. É simples e prático. A decisão está na tua mão, está na minha mão, está na mão de qualquer pessoa. Se você tomar a decisão hoje, agora, e a partir de hoje, abandonar o ato desonesto e errado que você comete, não importa qual seja e nem me interessa saber qual seja. Você dobra o teu joelho na tua casa, onde você estiver, e fala diretamente com ele. Não precisa contar para vizinho, para mãe, para pai, para irmão, para pastor, para bispo. Não. Ajuda? Ajuda.
Mas se você ajoelhar e buscar diretamente a Ele, Ele vai te ouvir lá de cima. Imediatamente o Espírito Santo vai vir em você e vai te dar força para você passar a viver nessa terra o máximo possível de uma forma correta diante dos olhos do Senhor, para alcançar o melhor prêmio de todos os tempos, a maior riqueza de todos os tempos, o maior ouro do planeta inteiro, que é a salvação da tua alma, porque ela vive para sempre, ou lá em cima, ou lá embaixo. O corpo, meu amigo, não serve para nada depois que morre. O corpo, ele serve enquanto nós estamos vivos, para usar o nosso corpo para andar em santificação com Cristo e se apartar das impurezas que esse mundo oferece. Vou repetir mais uma vez. Santo e perfeito é só Jesus Cristo. Nós erramos, temos falhas, mas podemos procurar fazer o máximo que pudermos para alcançar a salvação. Isso é para quem quer. Quem não quiser, nem Deus pode fazer nada. Não é porque ele não tem poder para fazer, que tem poder para tudo. É porque ele deu o livre-arbítrio para você escolher. E eu escolher o que quiser. Só que depois, paga o preço. Antes de eu me converter, eu pensava, todo mundo é de Deus. Pode fazer o que for desse planeta aqui, pode fazer o que quiser, todo mundo vai ser salvo, pô. Ou alguns falavam comigo, ele já pagou teus pecados na cruz, você não precisa fazer mais nada. Pode viver do jeito que você quiser, que você já vai ser salvo. Ele já morreu por mim, então eu posso viver e fazer o que eu quiser. Quando eu morrer, eu vou ser salvo. É mentira do diabo. Isso é mentira de Satanás. Porque se você pegar a palavra de Deus e ler ela, Jesus fala totalmente diferente. Vou repetir mais uma vez, para você entender bem. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Então, se Jesus morreu e já pagou pelos nossos pecados, por que ele está falando que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Então, os injustos era para entrar no reino de Deus, era para ser salvo. Concorda comigo, meus irmãos? Vou continuar de novo. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis. Ele ainda fala, não erreis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados ou cachaceiros, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E no 11 ele fala assim, e é o que alguns têm sido. Então, se Jesus morreu e já pagou os pecados, ele já pagou por mim, então se eu morrer você salvo. Por que Jesus está falando que é para abandonar tudo isso aqui? E outras coisas mais que, se você observar a Bíblia, você vai ver lá na frente. Muito mais coisas que tem que Jesus está falando. Não caia na conversa de Satanás, não. Tem pessoas que distorcem a Bíblia para proveito dele, para proveito dela. Pegam duas palavrinhas bonitinhas e engana você. Aí vem com as conversinhas do diabo, que uma vez salvo, salvo para sempre. Ou que Jesus já morreu por nós, não precisamos fazer mais nada, ele já morreu por nós. Pode viver do jeito que quiser. Uma vez salvo, já está salvo para sempre.
Isso é o diabo, Satanás, que usa pessoas para falar assim. Qualquer tipo de pessoa que vier com essa palavra está usado pelo capeta para dizer essas coisas. Repreende na hora. Porque já vieram falar comigo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Eu falei, você está amarrado em nome de Jesus. Eu não aceito essa palavra. Porque vai ir contra a Bíblia. Procura uma igreja, procura um lugar que prega o evangelho sério. Que prega a verdade da palavra. Que te ensina corretamente. Não para te julgar, para apontar dedo, que ninguém tem direito de apontar dedo e julgar ninguém, que todo mundo é pecador. É simplesmente para abrir teus olhos, para você andar da maneira mais possível, correta que for, para tentar alcançar a salvação. É pela tua alma. Quem é resgatado, procura tentar resgatar outra pessoa. Quem está nas trevas, procura buscar outra pessoa para ir para as trevas também. Quem é salvo, procura tentar arrumar outras pessoas para tentar salvar. E quem está no inferno, procura ganhar almas para levar para o inferno também. É uma luta muito grande. Leiam a Bíblia. A Bíblia é Jesus falando com você. Não deixe ser enganado por doutrinas mentirosas e enganosas que usam a própria Bíblia para distorcer o Evangelho. O diabo, quando teve com Jesus no deserto, ele usou a Bíblia. Ele usou a Bíblia para tentar enganar Jesus. E Jesus rebateu ele com a palavra. Essa é a palavra de Deus. Leiam constantemente. Busque a Ele diretamente. Porque Ele é o reino dos céus. Você é a igreja. O teu corpo é o templo do Espírito Santo. Deus não habita em templo feito por mão de homens. Deus não é Deus para ficar nos templos se alimentando de comida de homens. Leiam a Bíblia. Nós somos o templo. O nosso corpo é para ser purificado, para o Espírito dele habitar. Se o nosso corpo estiver podre e sujo de imundície, o Espírito Santo não habita porque ele é santo. A palavra já diz Espírito Santo. Então ele não pode habitar num corpo que vive no pecaminoso mundo que nós vivemos. Como eu quero que Deus me use, ou que Deus fale comigo, ou que o Espírito Santo habite em mim, eu vivendo de qualquer maneira. Não tem como. Dá tempo para você. Enquanto você viver, dá tempo para você. Não interessa o que você faça. Não interessa a tua vida. Para mim não me interessa. Interessa para ele. Se você abandonar, se você deixar, se você se converter, se você largar, agora, imediatamente o teu nome é escrito no livro da vida. Mas larga e não volta mais atrás, não. Porque se você voltar, já era. Larga e se mantenha firme até o último dia da tua vida. Vou repetir. Não importa o que você faça ou esteja fazendo. Se você tomar a decisão dentro de você e pedir ajuda a Ele, Ele vem, te liberta e te limpa e te prepara para quando você morrer, você ir para o céu. Amém? Que Deus abençoe a todos. Uma boa leitura para aqueles que abrir a Bíblia e quiser ler. Também está falando sobre o casamento, sobre outras coisas também, do capítulo 5 em diante. Vai te fortalecer, vai te fortificar. Se você está mal com a tua esposa, se você está mal com o teu marido, se você começar a ler o Evangelho, ele vai te dar sabedoria como lidar com a tua companheira, que ninguém é igual a ninguém. Como você lidar com a tua esposa, como você lidar com o teu marido. Entendeu? Se você que é solteiro, quer arrumar um namorado, está dizendo que não é para viver por aí arrumando um monte de mulher, um monte de homem. Se morrer assim é inferno, direto para o inferno. Mas se você obedecer o Evangelho, procurar uma garota de Deus, um rapaz que quer uma coisa séria,
uma menina que quer realmente formar uma família, porque a família é de Deus, irmão. A família é dele. Deus é família. Quem quer ver a família destruída, desmantelada, é Satanás. Satanás gosta de bagunça. Deus não. Você quer arrumar uma mulher legal, você quer arrumar uma esposa direita, você quer viver uma vida direita, você quer se casar, você quer ter uma conduta na direção de Deus. Tá aqui a resposta. É só procurar seguir o que está aqui. Se você seguir o que está aqui, você está seguindo a Jesus. Se você não seguir o que está aqui, você não está seguindo a Jesus. É simples assim. Uma boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos. Felicidades, tá bom? E que o Espírito Santo tenha falado com cada um de vocês. Divulgue esse vídeo o máximo que vocês puderem, para que pessoas sejam alcançadas através desse vídeo e passem a ler a Bíblia. Não acredite no que eu estou falando. Ah, eu vou acreditar no que esse cara está falando. Abre a Bíblia. Abre a Bíblia e vê se realmente é o que está aqui ou eu estou falando abobrinha. Amém? Infelizmente, eu tenho que falar. Infelizmente não. Felizmente, eu tenho que falar. Porque feliz é aquele que anuncia a palavra de Deus. Ou seja na igreja, ou seja na rua, ou seja por vídeo, ou seja profetando, está anunciando o Evangelho. Jesus mandou anunciar. Deus abençoe a todos. Felicidades e até a próxima.